do Senhor, fique orando para Deus usar o seu servo, como sempre tem usado, na mensagem do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O diácono, nosso irmão Lucas Lima, vai ler a palavra de Deus em nome de Jesus, trazer a mensagem e também fazer o convite em nome de Jesus. Meus irmãos, mais uma vez eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Também saudar os nossos amados ouvintes que estão aí a escutar e a cultuar a Deus aí dentro do seu lar. Que essa noite seja uma noite de salvação para a sua vida que ainda não aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador. Quero agradecer a Deus pela rica oportunidade que Ele nos concede e estarmos em sua casa adorando e bendizendo a Ele, que é digno de toda a honra, de ao pastor Luciano, também ao presbítero Roberto, como também ao presbítero Emerson. Deus continue abençoando as vossas vidas, irmãos. Abram comigo a Bíblia, no Evangelho conforme escreveu João, capítulo de número 5, irmãos. Vamos refletir a palavra de Deus aqui nesta noite. Evangelho conforme escreveu João, capítulo de número 5, os versículos de número 6 ao 8. Repetindo, Evangelho conforme escreveu São João, capítulo de número 5, do verso 6 ao verso 8. Quantos acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Meus irmãos, estamos diante de um texto bastante conhecido da igreja e dos amados ouvintes, cuja epígrafe fala a cura de um paralítico de Betesda. Se olharmos e atentarmos bem para as Sagradas Escrituras, iremos perceber que o ministério de Jesus foi um ministério abençoado e abençoador. Abençoado porque estava sobre ele a unção do Espírito Santo. Abençoador porque, através das suas palavras e das suas pisadas, ou queira aonde quer que ele chegasse, alguma coisa Jesus faria ou fazia. Milagres aconteciam mediante as pisadas de Jesus. Ao chegar em determinados territórios, ele podia expulsar demônio, ele podia expelir a enfermidade. Ele chegou em seu ministério a ressuscitar mortos, porque Jesus tinha um ministério abençoado e abençoador. O ministério de Jesus é marcado por milagres, milagres que aconteciam espontaneamente, milagres que evidenciavam que ele era o Filho de Deus enviado. A Bíblia vai dizer, irmãos, que o texto em que lemos é mais um relato de um milagre que Jesus operara em seu ministério terreno. A Bíblia vai dizer que Jesus acaba de efetuar ou operar o milagre curando o filho de um oficial do rei. A Bíblia vai dizer que Jesus, imediatamente ao curar este filho do oficial do rei, ele parte para Jerusalém. A Bíblia vai dar detalhe que Jesus, subindo a Jerusalém, ele escolhe adentrar em Jerusalém, porque para adentrar em Jerusalém, a Bíblia vai relatar que existia 12 portas, mas Jesus escolhe uma específica, e o texto de João capítulo 5 e o verso 2 vai dizer: ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas. Jesus, ao chegar em Jerusalém,
ele escolhe adentrar pela porta das ovelhas. É interessante observar, irmãos, que tudo que Jesus faz tem um propósito. Deus não age pelo acaso, Deus age propositalmente. O que Deus tem a operar ou vai executar, Ele não age pelo acaso, Ele age com propósito. Ele escolheu subir a Jerusalém, ele escolheu adentrar em Jerusalém pela porta das ovelhas. E a Bíblia vai dizer que a porta das ovelhas era conhecido como a porta que adentrava os carneiros, as ovelhas ou os cordeiros, os animais propícios para o sacrifício. Jesus está adentrando pela porta das ovelhas para ser identificado que ele era o Cordeiro de Deus. Que ele era identificado aquilo que João, o profeta, o último profeta entre os homens, chega a ver, o que a multidão não conseguia. Quando perguntaram a ele quem é este, ele diz: esse é aquele, o Cordeiro de Deus, que é enviado para tirar o pecado do mundo. Jesus adentra em Jerusalém, tinha 12 portas, irmãos, mas ele escolhe a porta das ovelhas para ser identificado: eu sou o Cordeiro de Deus. Jesus adentra por essa porta e essa porta dá acesso a um tanque conhecido como tanque de Betesda, que o original Betesda quer dizer casa de misericórdia, meu pastor. A Bíblia vai dizer: Jesus adentra em Jerusalém pela porta das ovelhas para ser identificado como o Cordeiro de Deus e vai diretamente para o tanque de Betesda, para a casa de misericórdia. O que havia lá, pregador? Havia multidões. Multidões classificadas, como diz o evangelista João no capítulo 5, versículo 3. Multidões de coxos, cegos e paralíticos. Resumindo, multidões enfermas. O que é que elas estavam fazendo lá? Essas pessoas estavam esperando o movimento das águas. Essas pessoas acreditavam que, ao mover-se as águas do tanque, pela crença de que o anjo ia e movimentava as águas do tanque, o primeiro que ali se alocasse e se deslocasse do seu local e adentrasse ao rio, ao tanque, seria alcançado pela cura. A Bíblia vai dizer que Jesus está adentrando em Jerusalém. A Bíblia vai dizer que Jesus escolheu a porta das ovelhas. A Bíblia vai dizer que Jesus vai para o tanque de Betesda, conhecido como casa de misericórdia. Eu quero abrir um parêntese aqui que Deus já vem falando que tudo que Ele faz é por propósito. Tudo que Ele vai operar é por propósito. Jesus não escolheu a porta das ovelhas pelo acaso. Ele escolheu para ser reconhecido: eu sou o enviado de Deus. Jesus não escolheu o tanque de Betesda, conhecido como casa de misericórdia, pelo acaso. Ele escolheu porque Ele tinha algo a operar ali, grandemente. Quando Jesus chega no tanque de Betesda, Ele vai em direção não à multidão, Ele vai em direção especificamente a um homem, que diz a história bíblica que havia uma história de 38 anos. Não é um dia, não é uma noite, não é apenas horas, é 38 anos. Se passarmos a analisar a expectativa de vida biblicamente, o homem, segundo a Bíblia, consegue viver de 70 anos. Passar disso é canseira. Maior parte da vida deste homem, porque a Bíblia não diz a sua idade, mas diz o tempo que ele viveu ali, 38 anos. Jesus chegou. Jesus adentrou aquele lugar e foi em direção àquele homem. Observe que a Bíblia diz que Jesus o encontra deitado numa cama. Talvez a cama que ele passava dias e noites pensando: qual será o meu dia? Qual será o dia da minha cura? Qual será o dia do meu milagre? Toda vez que eu vou, alguém antes de mim consegue ser alcançado. Mas um dia se passa e eu estou aqui. Ele está pensando, a Bíblia não diz, podemos fazer essa conjectura. E quando de repente se aproxima desse homem Jesus, o que adentrou a porta das ovelhas, o que não foi em direção à multidão, mas que foi em direção a esse homem.
Jesus começa a conversar com este homem. E Jesus lhe pergunta, a Bíblia vai dizer, primeiro, em João capítulo 5, versículo 6, e Jesus vendo. A Bíblia é detalhes, irmãos. Porque tem coisas que a multidão vê e não enxerga. A Bíblia vai dizer que Jesus vendo este deitado, aleluia, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, oh glória. Jesus sabe a tua situação. Jesus sabe o teu estado. Jesus sabe como tu se encontra. Muitos podem passar e te ver. Jesus te vê e enxerga o que você está vivenciando. Alabaragachoura bacante a sé. Oh glória! Jesus não apenas te vê, Ele te enxerga entre a multidão. Aleluia! E Jesus começa a se aproximar daquele homem. E de fato ele estava deitado na sua cama, talvez pensando em como seria aquele dia, porque a Bíblia não diz as horas, mas a Bíblia diz que Jesus chega para ele e diz: você quer ficar são? Na ótica humana, irmãos, parecia ilógico o que Jesus estava perguntando. Mas se pararmos para entender a história que revela 38 anos de momentos difíceis desse homem, que cada vez que ele ia, alguém ia adiante e era alcançado, e dali se ia, e ele se repetia rotineamente a sua vivência ali. Com essa pergunta de Jesus, Jesus não está querendo saber se ele quer ficação. Jesus está querendo saber, ainda contém em ti o desejo de sair daqui, ou estás acostumado com os 38 anos que passasse aqui? Aleluia! Oh glória! O Espírito Santo de Deus está falando conosco aqui nesta noite. Você está acostumado e no estado que você se encontra, ou você quer mudança? Aleluia, os 38 anos já tiraram a tua força, o teu vigor, o teu ânimo. Porque a pergunta de Jesus para você nesta noite é: você quer ficar são? O tempo tirou o propósito do teu coração de ser curado? Ou estás de fato acostumado com a rotina que estás vivendo? Alabaragasoure mintio ré. Epla, adacaio, revácia. Jesus chegou para te perguntar nesta noite: você quer ficar são? Aleluia! A Bíblia diz que o enfermo olha para Jesus e começa a contar a sua história. Eu acho lindo, irmãos, porque Jesus não interrompe ele a relatar a sua história. Porque mesmo Jesus sendo onisciente, ele quer estabelecer diálogo. Porque é através do diálogo que surge a confiança, a intimidade, o conhecimento. Quando Jesus perguntou: você quer ficar são? Ele não respondeu nem sim nem não. Ele disse: toda vez que eu tento chegar no tanque, aleluia, porque é lá que as águas se movimentam, é lá que o anjo vem e agita. Toda vez que eu vou, alguém chega primeiro do que eu. Aí Jesus olha para ele e diz: levante-se, oh glória. Porque a ordem de Deus, irmãos, e o desejo de Deus não é nos ver prostrados, é de pé. Você pode estar abatido aí onde você está, que te tens feito estado em um estado prostrado diante da situação. Mas a ordem de Jesus nesta noite é: levante-se. Aleluia! A segunda ordem: toma a tua cama. O que é a cama? Aquilo que te faz estar inapto. Oh glória! E depois, ande. Primeiro, levante-se, erga.
Saia do local que você está. Tome a sua cama, aquilo que te prende. E depois, caminha, prossegue, vai adiante, siga em frente. Aí diz a Bíblia, irmãos, que aquele homem se levanta, toma a sua cama e começa a andar. E quando ele vai saindo, que se apresenta à sociedade, diz a Bíblia que chegaram os religiosos, porque religiosos sempre vão existir. São pessoas que vão pegar tudo ao pé da letra, sem entender a intensidade, o princípio do que a letra quer falar. Aí os religiosos começam a questionar aquele homem: olha, hoje é sábado, como é que tu estás a carregar a tua cama? Ele disse: eu não sei, eu só sei que o homem que entrou pela porta das ovelhas, o texto não diz, mas eu quero frisar, o homem que entrou pela porta das ovelhas, chegou no tanque de Betesda, casa de misericórdia, que pelo texto podemos ver que de misericórdia não tinha nada, era cada um por si. Porque toda vez que ele ia, ninguém o ajudava a chegar lá. Ele voltava frustrado. Aí ele começa a relatar para a sociedade: eu não sei quem foi que me curou. Eu só sei que o homem que adentrou pela porta das ovelhas, o homem que foi em direção a mim no meio da multidão, o homem que me perguntou se eu quero ficação, o homem que escutou a minha história de 38 anos, ele me mandou levantar, ele me mandou tomar a minha cama, e ele me mandou andar. E quando eu segui os conselhos e as ordens dele, eu comecei a ser curado. E eu estou aqui carregando a minha cama diante da sociedade. Eu não quero saber se é sábado, eu só quero saber que ele mandou e eu estou obedecendo. Aleluia, aleluia. Aí diz a Bíblia, irmãos, que aquele homem não foi para sua família, não foi tentar recuperar o tempo de história perdido de 38 anos. Sabe para onde ele foi? Para o templo. Porque todas as vezes que ele pensava no templo, enquanto eu estava de 38 anos escravizado pela paralisia, todas as vezes que ele pensava em adentrar o templo, ele refletia: eu não posso entrar, eu sou imperfeito. Aleluia! Nas entrelinhas podemos entender que o desejo desse homem era adentrar o templo, mas ele não podia por causa da sua paralisia. Mas quando ele foi curado, ele não foi para pai, ele não foi para sua mãe, ele não foi para o seu convívio social, ele foi para o templo com a sua cama adorar. E diz a Bíblia que lá Jesus o encontrou. Aleluia, eu já me encaminho para a conclusão dessa reflexão. E quando Jesus o encontrou, Jesus vai de imediatamente a ele conversar e se identificar que foi o próprio Jesus que o curou. Aí agora ele sabe que foi Jesus que o curou. Aí Jesus lhe dá um conselho: olha, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. De imediatamente, irmãos, ele sai dali e vai viver a sua vida em convívio social. Aí os religiosos voltam novamente e lhe perguntam: hoje é sábado, você não pode carregar a sua cama. Eu tenho uma resposta para dizer. Ele disse: o homem chamado Jesus, ele me curou. A princípio eu não sabia, mas agora eu sei, porque tive um segundo encontro com ele. Ele me curou. Ele me mandou levantar, ele me mandou carregar a minha cama, ele me mandou andar. Eu vou obedecer a sua ordem. Eu não largarei essa cama por nada, porque ela serve de testemunho de onde eu vim, quem me visitou e para onde eu estou indo. Aleluia. Eu quero concluir essa reflexão nesta noite dizendo a você: aonde você está? Eu não sei o tempo, eu não te conheço, eu não sei a tua história, mas eu sirvo a um Deus que conhece o homem do avesso
avesso e pelo desavesso. Eu conheço Jesus, e este mesmo Jesus que escolheu propositalmente adentrar pela porta das ovelhas, é o mesmo Deus que tem um meio para adentrar a tua vida nesta noite, pela porta das ovelhas, para ser identificado como o enviado de Deus, para intervir na situação da tua vida. É o mesmo Deus que está indo entre a multidão que te cerca, e está indo até você, para te contar o que Ele tem a fazer na tua vida. Ele também tem tempo para te ouvir, das tuas lamúrias, da tua história de sofrimento, mas Ele te diz nesta noite: eu cheguei. Eu adentrei por este meio que tu estás passando sobre a tua vida. Foi o meio que eu escolhi para te encontrar. Eu adentrei por este meio na tua situação para tu saber que eu sou Deus. E para tu saber que eu mudo a tua história. Ele está indo em direção a você. Ele está agora tratando com você no íntimo, no profundo, no oculto. E está dizendo: eu sou auxílio, eu sou alívio, eu sou o enviado de Deus. Não precisa esperar por ar ou por beira ou também por anjos movimentar as águas. Eu, o Senhor, cheguei. Eu, o Senhor Jesus, cheguei, mas já faz 38 anos, não importa. Eu cheguei no tempo propício. O tempo é esse. O tempo é já. O tempo é agora. Jesus está indo até você. Você pode estar em algum lugar que talvez seja conhecido pela ajuda ou pela mão de auxílio de alguém. Mas sempre vai alguém que por esse auxílio tenha um interesse por trás. Jesus não. O interesse de Jesus é a tua alma. O interesse de Jesus é a tua vida. Ele está indo até você agora. Ele está te tratando por dentro. Ele está tratando com você, e através do Espírito Santo Ele te chama: meu filho, se levante. Aleluia. Saia dessa situação, eu te ordeno, diz o Senhor, se levante, se erga, recebe força aí onde você está, para poder se levantar dessa situação. Se levante, se erga, pegue a sua cama para você usar de testemunho da mudança que eu estou começando a tratar com você nesta noite. E siga, prossiga adiante. Vá avante. Ah, mas os religiosos vão questionar o meu jeito. Não importa. Quem adentrou pela porta das ovelhas não foi um religioso, foi Jesus. Foi Jesus. Ele está indo em direção à tua vida nesta noite. E assim como Ele mudou a vida deste homem, que havia perdido muito tempo, 38 anos da sua vida de frustração, 38 anos acreditando em algo que não existia, e se esforçando para receber do que não podia. Mas Jesus chegou e mudou toda a situação. Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar o teu testemunho, Ele quer mudar o teu ser, e Ele quer fazer de ti um testemunho vivo. Aceite a Jesus aí onde você está. Como me foi facultada a oportunidade, eu já quero fazer o convite. Se você quer, aí onde você está, aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador, aquele que de fato demonstrou misericórdia para aquele homem que demonstra misericórdia para você. E deixa eu te dizer uma coisa, sabe o que é misericórdia? Misericórdia é pegar o miserável e trazer para perto do seu coração. Deus está te pegando nesse estado e está trazendo para perto do coração dele, dizendo: eu te amo. Aleluia. Eu te amo, diz o Senhor para você nesta noite. Aceite a Jesus aí onde você está. Se você quer aceitar a Cristo, mande uma mensagem dizendo: eu quero aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador.
Eu creio que Jesus já adentrou em minha vida e quer fazer mudança. Eu creio que Jesus veio até mim. Digite aí, eu quero Jesus. Iremos orar por você, aqui onde estamos. E Jesus há de completar a obra sobre a tua vida. E que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Onde está a primeira pessoa? Em nome de Jesus, alguns irmãos que estão aqui, que não são muitos, e louvam a Deus, pode subir, pode vir para cá. Nós vamos louvar enquanto você vai fazendo sua decisão nesta noite. A palavra foi pregada. Que palavra poderosa. O Senhor Jesus continua o mesmo. Em nome de Jesus. A irmã Diná, se quiser vir, irmã Diná, pode vir para cá também, tocar fogo, os irmãos. Nós vamos louvar a Deus. Enquanto estaremos